Bom dia a todos. Vamos iniciar hoje uma palestra que a gente convidou a advogada Luísa Mello e Marcelo Costa. Vão fazer uma palestra sobre planejamento sucessório e reforma tributária. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença dos dois aqui, tá bom? E espero que o assunto surta efeito, ajude aos nossos associados com algum planejamento, né, nessa linha e seja sucedido. A gente também vai divulgar o telefone, o contato da Luísa e do Marcelo, e quem tiver algum interesse, né, de alguma ação nesse sentido, o endereço e o telefone deles vão ficar disponíveis no nosso site, junto com essa gravação que está sendo feita aqui hoje. Então, boa palestra para todo mundo. Vamos começar. Obrigada. Mais uma vez. Eu acho que vai ser melhor. Quadrar bem? Tá dando para ver. Bom dia, como a dona Ana já mencionou, meu nome é Luísa Mello, eu sou advogada especialista em direito sucessório, que engloba não só inventário, como também planejamento sucessório. Nós temos uma missão hoje de falar sobre o planejamento sucessório e a reforma tributária. E eu digo que é um desafio, porque já é um tema complexo por si só, o planejamento sucessório e o sistema tributário no Brasil. E com essas mudanças gera sim um sentimento de incertezas, muita coisa foi aprovada, muita coisa ainda não foi aprovada, tem muita informação falsa também circulando pela mídia. Então, antes da gente adentrar propriamente dito na reforma tributária, a gente gostaria de dar uma introdução, até para que seja possível entender como que vai ser essa mudança, porque tem coisas que mudaram, tem coisas que não vão mudar. E para eu falar em mudanças, preciso entender como funciona hoje em dia. E inicialmente o Dr. Marcelo vai falar sobre essa parte introdutória e depois eu vou iniciar falando dos instrumentos que a gente utiliza comumente no planejamento sucessório. Eu vou passar os slides, acho que vai ficar mais fácil. Bom, gente, bom dia. Eu e a Luísa somos sócios já desde 2018, com foco, dentre outras coisas, no planejamento sucessório, que engloba principalmente o direito tributário, o imobiliário, as sucessões e o direito de família. Esses são os elementos que a gente usa mais para fazer o planejamento sucessório. Então, a gente dividiu aqui a apresentação e eu vou focar em explicar para vocês o que é o planejamento sucessório, mostrar o que é a vocação hereditária, os elementos da sucessão básica, conceitos básicos que muita gente desconhece, né? Então, a gente vai tentar esclarecer alguns pontos de maneira resumida, porque tudo é muito complexo, complicado. Então, e vou focar também na parte imobiliária, explicar um pouquinho de alguns conceitos de direito imobiliário também. Então, vamos lá. Todo mundo, né, ou quase todo mundo, tem a preocupação do que vai acontecer quando nos formos, né? Porque existem duas certezas, a gente fala no direito na vida, que é nós vamos morrer um dia e nós vamos pagar imposto. Essas são as duas certezas. Isso é certo. Então, nós temos a preocupação do que vai acontecer com o nosso patrimônio após a nossa morte. Não só isso, preocupação com os nossos herdeiros, porque é a nossa experiência, né, de todo advogado. Quando acontece o falecimento e a gente precisa fazer a sucessão, a gente costuma se deparar com problemas familiares e de irregularidade de imóveis, patrimônios, coisas que não foram feitas. Isso gera um custo alto, um tempo muito grande perdido, né? Um desgaste entre familiares. Isso a gente vê comumente. O planejamento sucessório são essas estratégias legais e financeiras que a gente utiliza para planejar essa sucessão. Evitar que haja desgaste entre familiares, minimizar os custos, porque ninguém pensa nisso, mas o herdeiro, quando vai fazer a sucessão, né, para receber o patrimônio, os custos são muito elevados.
de uma maneira geral, são muito elevados. Então a gente consegue, fazendo planejamento, reduzir os custos, evitar esses conflitos familiares. O que a gente leva em conta para fazer esse planejamento sucessório? Conhecer os ativos de cada um, porque o que é transmitido são os bens e direitos. Bens são as coisas, né, materiais. E direitos obrigacionais. Pode ser até um direito sobre o imóvel que não foi convertido em propriedade ainda. Então, a gente precisa conhecer os ativos da pessoa, quais são os objetivos dela, porque isso também varia, né? A Luísa depois vai falar sobre os instrumentos que a gente tem que fazer o planejamento, isso varia de acordo também com o objetivo da pessoa, o que a pessoa pretende, né? Então a gente conhece esses ativos, as obrigações assumidas e os desejos das pessoas para poder fazer um planejamento sucessório adequado a cada um, né? Então vou trazer alguns conceitos básicos. Isso aqui é o artigo de lei, né, do Código Civil. O Código Civil ele determina a vocação hereditária, que é quem herda os nossos bens, né, após a nossa morte. Então ele diz que os bens vão, isso aqui é uma ordem de preferência, para os descendentes junto com o cônjuge sobrevivente, regra geral. Se não houver descendentes, filhos, netos, né, os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Se não houver também ascendente, somente ao cônjuge sobrevivente. E se não houver cônjuge sobrevivente, aos colaterais, então os irmãos, sobrinhos, tios, né? Essa é a ordem de preferência da lei. Agora, tem questões aqui que variam, né? Porque quando fala, por exemplo, descendentes é uma regra geral. Descendentes são os filhos, os netos são na falta dos filhos, né? Então a preferência é o grau de parentesco mais perto, é o que herda, mais próximo, é o que herda. Também isso vai variar de acordo com o regime de bens do casamento, né? Porque o cônjuge ele pode ou não ser herdeiro, ou pode ser herdeiro de alguns dos bens, não todos. Isso também varia, a gente também vai falar um pouco disso depois. Mas essa é a regra geral, a vocação hereditária que a lei chama aqueles que podem herdar o seu patrimônio. E aí é legítimo, esse conceito é legítimo também passa batido para muita gente, até que faz testamento, né? Que é uma forma comum de você já predeterminar a sucessão dos seus bens. Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge são chamados os herdeiros necessários. Eles necessariamente são herdeiros. Os colaterais não, eles podem herdar, mas eles não são herdeiros necessários. Então o que acontece? 50% do patrimônio, a gente chama de hercúleos, que é aquele que faleceu, né? 50% do patrimônio dele tem que necessariamente ir para os herdeiros legítimos, que é cônjuge, descendente e ascendente, obrigatoriamente. Isso independe de testamento? Não, independe de testamento. É legítimo, que a gente chama. A parte legítima é metade dos bens e a parte disponível é a outra metade dos bens. Essa parte disponível é que pode ser testada. Então não pode haver um testamento sobre todo o patrimônio. Não sabia. Isso acontece, a gente já se deparou várias vezes com um testamento que foi anulado por conta disso. Testou todo o patrimônio e para pessoas que não são herdeiros legítimos. Um primo distante, um amigo. Só que não pode, você tem que preservar 50% da legítima para os herdeiros legítimos, ascendente, descendente e cônjuge. Agora, em testamento, você pode então dizer sobre a legítima como dividir? Não. Também não? Não, também não, porque a divisão também é prevista em lei. Então, dependendo da vocação hereditária, que o patrimônio vai ser distribuído conforme a preferência legal. Então não há como em testamento você alterar a regra do jogo para a legítima, é isso? Só a parte disponível, são os outros 50, você pode doar para quem você quiser, tá bom. o percentual que você quiser, mas a legítima disponível, não. sim, você Não, eu pode doar entendi, para quem quiser. mas a legítima eu não posso nem A dizer, o legítima filho não. A vai receber X, não posso. Tem que ser, por exemplo, 3 filhos vai dividir por 3. Entendi, tá bom. Essa é então, a parte legítima é a parte disponível. Isso também depende do regime de bens de casamento, então, porque o cônjuge ele pode ou não ser herdeiro, dependendo do regime de bens, que eu também vou falar depois. Isso altera, inclusive, a herança. Tá? Então, aqui, aí são os regimes de bens no casamento. Tá? Tradicionalmente,
Tem mais do que isso aqui, tá? Tem mais 2 modelos, mas que são raramente usados. A gente vai focar só nos 3 mais comuns, que é a comunhão universal, a comunhão parcial e a separação de bens. A comunhão universal é aquele regime em que todos os bens, mesmo os anteriores, né, dos cônjuges, se comunicam, formam um só patrimônio, né? Então, nesse caso, se houver uma separação ou falecimento de um dos cônjuges, só vai ter meação, o cônjuge nunca vai ser herdeiro. Por quê? Vou aproveitar para explicar esse conceito. O cônjuge ele só herda os bens que não fazem parte da meação, os bens particulares. Então, na comunhão parcial, só os bens adquiridos na constância do casamento é que fazem parte do patrimônio comum do casal. Então, se eu caso e antes de casar eu tenho um imóvel, esse imóvel não pertence à minha esposa, não faz parte dos bens comuns. É um bem particular mesmo. São bens comuns e bens particulares. É um bem particular. Se na constância do casamento eu recebo uma herança, um imóvel de herança, por exemplo, esse imóvel não se comunica também no casamento, ele é um bem particular mesmo. Sobre os meus bens particulares, se eu vier aparecer, minha esposa vai ser herdeira também, em concorrência com os meus filhos. Vai ser concorrência com o meu filho, né? Agora, os bens que a gente tem em comum, o imóvel que a gente adquiriu na constância do casamento, vai ser metade para ela e ela não vai ser herdeira da outra metade, que é uma coisa que as pessoas confundem muito também. Essa outra metade vai só para o meu filho. Só para os herdeiros. Exatamente, porque o cônjuge não vai herdar bens que ele já tem a meação dele, a parte dele, em razão do casamento. Se não tiver filhos? Se não tiver nenhum herdeiro necessário, vai tudo para o cônjuge. Nesse caso, sim. Tá. Pode ser que vai para o cônjuge. Mas tirando isso, se houver um descendente e um ascendente que são os herdeiros necessários, você tem que levar em conta que ele é que vai herdar, e não o cônjuge que já tem metade do imóvel em virtude do casamento. Entendeu? Então, por isso que isso influencia na questão da herança. Né? E os bens, só voltar à questão dos bens anteriores, os bens que um dos dois tinha antes de casar, são particulares e aí é dividido igualmente entre... Isso, aí eles vão concorrer, que a lei chama, o cônjuge e os filhos. Necessários, os filhos geralmente. E se não tiver herdeiros? Nem ascendente, nem descendente? Essa parte de nem antes... cônjuge. Não, se tiver só o cônjuge, mas não tiver... Vai tudo para o cônjuge, mesmo sendo anterior ao casamento. Mesmo sendo anterior, vai tudo para o cônjuge. Só nessa hipótese, se tiver só o cônjuge. Então, na comunhão universal... Aí não, é diferente, porque aqueles imóveis anteriores, eles fazem parte da meação. Então, o cônjuge não vai ser herdeiro nunca, a não ser que só tenha ele. E a separação é aquele que cada um só tem bens particulares, não tem bem comum no casal, né? Cada um tem seu patrimônio. Então, na hora de separar, cada um fica com o que é seu. E na hora que um falece, ele só vai herdar, porque ele não vai ter meação, porque todos os bens são particulares. O contrário da comunhão universal, exatamente. A separação obrigatória, só tem essa divisão aqui que a gente botou porque a separação de bens ela tem 2 modalidades. Ela tem a convencional, que é aquela quando a gente vai casar e quer fazer o regime da separação, a gente vai no cartório e faz um pacto extrajudicial, né? Dizendo que o regime é o da separação de bens. E tem a separação obrigatória, que a lei determina que em alguns casos o regime tem que ser o da separação. Tinha um caso clássico que era a partir de 70 anos de idade. A partir de 70 anos de idade, o regime da separação era obrigatório, mas o jurisprudência mudou, né? Maneira recente, dizendo que 70 anos não é um critério para você obrigar a pessoa a fazer separação. Mas tem pessoas que têm que fazer no leito de morte, em situações de que a pessoa é menor de idade, mas mesmo que seja entre 16 e menos de 18, também tem que fazer o regime da separação obrigatória. Tá? Aí também é um conceito que confunde muito, que é a distinção da meação e da herança. Né? A meação é isso, é metade do bem de casal, né? É exatamente isso, 50% dos bens de cada um, dependendo do regime, como a gente viu ali, né? Tem imóveis que são particulares, e aí não vai ter meação.
E a herança são os bens, todos os bens, conjuntos de bens, que a gente chama de montes mor, né? São todos os bens deixados pela pessoa que faleceu. Então, a ameação que recebe é o cônjuge, em caso de divórcio, outro cônjuge, e a herança são os herdeiros definidos por lei, né? Seguindo a ordem de sucessão, que a gente viu ali a ordem de sucessão, que é a vocação hereditária. Quando ocorre em caso de separação ou falecimento, conforme o regime de bens na ameação, e na herança ocorre quando a pessoa falece, né? E aí os bens são divididos aos herdeiros. Questão do imposto. Na ameação não incide TD. TD é o imposto de transmissão causa morte. É o imposto cobrado pelo Estado, né? Que no Rio de Janeiro varia de 4% a 8%, sobre a transmissão via herança ou doação. Não incide em TD na ameação, porque na ameação você não tem essa transferência de bens. É um conceito abstrato. O casal ele tem um bem que pertence aos dois. Enquanto eles são casados, os dois juntos, não é cada um ter a metade, os dois têm todo o imóvel. Quando tem divórcio ou falecimento, aí sim você vai dividir 50-50. E nesse caso, o Estado não vai cobrar ITD, porque eu estou ficando por 50% do imóvel que já é meu, não há uma transferência. Né? Então, diferente da herança, quando a gente faz um inventário, o Estado cobra ITD sobre todo o patrimônio que é transmitido, exceto alguns valores muito baixos, tem imóveis até 200 e poucos mil, mas não cobra, mas de maneira geral, ele cobra o ITD sobre todo o patrimônio que é herdado. Bom, aí na ameação pode incluir os bens adquiridos antes e durante o casamento, dependendo do regime de bens, na comunhão universal todos os bens, na comunhão parcial só a partir do casamento. Né? E a herança são todos os bens comuns ou particulares. Outra questão, fazendo planejamento sucessório, a gente também costuma dar pano para a mão, que é a questão dos imóveis. Né? O que acontece? A lei, a gente botou ali, só dono que registra. Esse é um conceito muito básico também que é ignorado pela maioria das pessoas. O que transfere uma propriedade imóvel, pelo Código Civil, de maneira geral, é o registro no RGI. Só isso. Nada mais. Então muita gente faz escritura de compra e venda e acha que comprou. Oficialmente não comprou. Tem que fazer o registro no RGI. Então a gente se depara, às vezes, com o imóvel sem esse registro, e aí o que a gente transfere, nesses casos, não é a propriedade, é direito e ação sobre imóvel, que é diferente do título de propriedade. Então, o artigo 245 fala nesse sentido, que a transferência do bem imóvel só se consolida quando registrada no RGI, exceto, tem sempre uma exceção. Imóveis de até 40 UFI, que dá em torno de 60, 60 e poucos mil, que é raríssimo imóvel nesse valor. Né? Nesse caso, você não precisa de registro na RGI. Mas a gente nunca pergunta. Geralmente acima desse valor, então tem que ter o registro na RGI. E aí vem esse conceito de posse-propriedade também. As pessoas, às vezes, elas têm a posse do imóvel. Quando você faz uma escritura de compra e venda não registro na RGI, você tem a posse. Só que com um título, né, provando ali a sua posse e a sua intenção de comprar, mas você não tem a propriedade. Então, a propriedade, também é um conceito que a gente usa muito, é usar, gozar, dispor, e o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa, que a gente chama, né? Vou colocar um imóvel, que é mais fácil de visualizar. Então, esses são os direitos do proprietário, né? E quem tem a posse do imóvel, ele não pode, pelo menos, dispor da coisa. Você não pode vender um imóvel cujo registro na RGI não está no seu nome. Porque você não tem a propriedade. Então, o direito de dispor, que é você se desfazer da coisa, vender, você não tem. Se você for só um possuidor. Então, o possuidor tem alguns dos direitos que o proprietário tem. Por exemplo, o possuidor ele usa. Ele pode até gozar. Gozar é os frutos, né? Quando eu alugo meu imóvel, recebo aluguel, eu estou gozando os frutos do imóvel. Isso o possuidor pode até ter também, mas dispor ele nunca vai ter. Então, eu vou ter aqui os casos mais comuns de possuidores, é aquele que adquiriu os direitos sobre o imóvel, por exemplo, tem uma promessa de compra e venda, uma escritura de compra e venda, mas não regularizou no RGI, né? Então ele não vai poder dispor da coisa.
Outro caso de possuidor, o locatário. Né? Quando você é locatário de imóvel, você pode usar o imóvel. Né? Você não pode gozar e dispor. Então você tem a posse do imóvel enquanto locatário, mas não é proprietário. É só para ficar claro uma distinção, né, entre o que é posse e o que é propriedade. Que a lei faz essa distinção muito clara. Só uma perguntinha. E qual é, assim, você não tendo um RGI, isso aí tem algum impacto na hora da sucessão? Tem. Você vai falar mais adiante, senão aí... então pode... eu vou explicar aqui. Então, só uma pergunta. Volta aí. Aí lá, os instrumentos comuns, né, para a questão imobiliária. A promessa de compra e venda e a escritura definitiva também, que é o passo que se dá antes do RGI. A promessa de compra e venda, ela é considerada para mim um pré-contrato. Tá? Porque o que é contrato mesmo é a escritura definitiva, que é o contrato de compra e venda feito no cartório, né, extrajudicial. Então a promessa é um pré-contrato, que é uma declaração de intenções que obriga as partes. Quando você faz a promessa de compra e venda, ou quando você vai pagar num prazo longo, para garantir para o comprador, para o vendedor, que aquele negócio vai acontecer, e você vai pagar ao longo de 2 anos, você faz uma promessa, porque a escritura de compra e venda só deve ser feita quando o preço todo for quitado, quando o imóvel for quitado. Exceto no caso de financiamento bancário, que aí se considera quitado porque o banco vai pagar todo o valor e você está comprando vai pagar o financiamento. Hoje é mais comum até usar o financiamento bancário, mas até algum tempo atrás, existiam muitos contratos de promessa em que a pessoa ficava pagando sem intervenção de banco, sem financiamento, dando 2, 3, 5, 10 anos de imóvel. Então se usava mais a promessa de compra e venda. Ou quando está pendente alguma regularização do imóvel para ser feita. Então eu vou comprar um imóvel, mas eu falo, olha, mas o RGI aqui não está certo, você está me vendendo, mas você não é proprietário, é teu pai. Tem que passar para você para eu poder passar para mim. Vamos fazer uma promessa, enquanto você regulariza isso, né? Vai tirando certidão e tudo, eu te dou um sinal, e aí quando você regularizar, a gente faz a escritura definitiva e te dá o resto do valor do imóvel. Promessa é usada para essas situações. Tá? Pode ser feito por instrumento particular, que isso, não, sem registro no cartório. Faço aqui o contrato, né? Assina o comprador ou o vendedor, a gente reconhece as firmas, mas não registra no cartório extrajudicial. A consequência disso é que só vai ter uma relação entre o comprador e o vendedor. Isso não é oponível para terceiro. O objetivo do cartório é esse, é tornar público e obrigar todos a respeitarem aquilo que está registrado no cartório. Se eu faço um instrumento particular, eu só tenho a obrigação entre comprador e vendedor. E a escritura definitiva, a escritura definitiva é isso, quando você está quitado, regularizado, aí o RGI vai, imposto pago, aí o RGI vai registrar, passar para o seu nome, você é proprietário oficialmente. Isso só pode ser feito em cartório extrajudicial, não existe escritura de compra e venda particular, tem que ser público. A escritura definitiva no cartório de notas, né? Depois vai para a LGI. A escritura definitiva tem que ser no cartório, exatamente, o cartório extrajudicial que faz isso é o cartório de notas. E aí, com a escritura registrada no cartório de notas, você vai na RGI e a verba na matrícula do imóvel que você adquiriu através daquela escritura de compra e venda. Vai. A uso capião, né? Também é outra coisa que a gente usa pra caramba. A uso capião é o quê? Aí pegar aquele conceito lá de distinção de posse e propriedade, né? A uso capião é quando você vai converter essa posse em propriedade. A lei, a Constituição Federal, né, ela exige a função social da propriedade. Você tem direito de ter propriedade, negociar essa propriedade, mas tem que ter função social. Por isso o Estado está sempre lutando contra imóveis que estão abandonados há muito tempo, principalmente em áreas nobres, para diminuir déficit habitacional, né, essas coisas. Então, para cumprir a função social da propriedade, a lei deu essa instituição para a gente, é o uso capião, que é uma forma de você adquirir o título de propriedade como se fosse o primeiro proprietário daquele imóvel, em virtude do exercício contínuo no lance pacífico da sua posse. Né? Então a lei ela dá seis modalidades de uso capião: ordinária, extraordinária, especial urbana, especial rural, coletiva e para o abandono do lar familiar.
ela dá essas 6 modalidades. Aí o que varia aqui? O prazo começa com 15 anos, que é ordinário. 15 anos de posse mansa e pacífica, como se dono fosse. A gente tem até uma palavra em latim bonita, que é animus domini, né? Animus de dono. Você tem um imóvel como se você fosse dono. 15 anos ordinária, extraordinária cai para 10. A especial urbana, ele já vai se preocupar com a metragem do imóvel. A rural também com a metragem maior, porque o imóvel rural precisa ser maior, né? A coletiva, quando é um grupo de pessoas que ocupa determinado prédio, é permitido fazer uso capião também coletivo. Por abandono, é o menor prazo, 2 anos. Caso clássico, que o marido abandona o lar por 2 anos seguidos, a mulher pode usucar todo o imóvel. E aí perde a ameação aquele marido que abandonou o lar. Pode ser a esposa também, claro, mas o caso clássico é o marido. Né? Então, a gente usa o uso capião como a pessoa tem a posse. E é muito difícil, praticamente impossível regularizar essa posse de uma outra maneira. Então a gente usa o uso capião, que vai adquirir em decurso do tempo, por exercer a posse como dono, de acordo com as circunstâncias a gente vai optar por uma das modalidades, e aí ao final o juiz reconhece o uso capião, dá um título de propriedade que eu posso pegar e registrar na RGI, transferindo a propriedade. Fala um pouquinho sobre aquele atenção ali. Porque imagina um imóvel lá em 1900 e bolinha, o bisavô era o dono. Aí, ao longo de 2, 3 gerações, aquilo ficou lá esquecido, perdido. Você pode usar o uso capião para regularizar? Então, o que acontece? A lei tem essa preocupação, tá? E a jurisprudência mais ainda. Que é muito comum as pessoas, quando tem uma dificuldade como essa, que o senhor mencionou, usar o uso capião e falar, eu não fiz o inventário do meu avô que tinha lá aquele imóvel. Como é que eu vou fazer? Uso capião. Que é o uso capião, eu provo a minha posse, é mais simples em tese. Provo a minha posse contínua e tal, até digo lá que meu avô tomava posse daquilo, e aí faço o uso capião e resolvo o problema. A gente usa muito para essas situações. Então eu posso usar? Depende do caso, porque se for possível fazer o inventário do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, você tem que fazer. O juiz pode falar, nesse seu caso aqui, tinha lá o imóvel, você faz o inventário do seu bisavô, do seu avô, do seu pai. É possível fazer. É só uma fortuna, mas você tem que fazer. Você não precisa do CAPI, era um imóvel de família que tinha registro em nome de algum familiar seu. Então o que o juiz geralmente observa quando a gente pede o CAPI? Exatamente isso. Se quem é o proprietário legítimo é alguém da sua família. Então só poderia usar o uso capião se fosse não familiar, é isso? Não tem essa regra, mas na prática, como o juiz quer evitar que a gente use o uso capião para substituir o inventário, essa é uma das primeiras coisas que ele vai olhar. Se existe, o imóvel era do seu avô, mas por que você não fez o inventário do seu avô? Você tem que ter alguma justificativa plausível, entendeu? Então, eu já usei para isso. Tá? Porque eu tenho um caso na família que é do trisavô. Então, eu já peguei caso assim. 1800 e bolinha. Eu já peguei caso assim que eu não consegui nenhum documento necessário para poder fazer o inventário. Então eu disse ao juiz, olha, esse imóvel vem passando, trisavô, com bisavô, com avô, com pai. É impossível fazer o inventário, porque eu não tenho esse imóvel. O registro original. Exatamente, eu não tenho os documentos necessários para inventariar esse imóvel. Então eu não tenho outra forma de adquirir. E eu só falei isso porque o juiz me perguntou. Ricardo, você não faz o inventário? Eu falei, porque como que eu vou fazer o inventário se eu não tenho nenhuma documentação necessária para fazer? Eu não tenho outra forma de regularizar esse imóvel se não for uso capião. Aí eu consegui fazer. Já usei em outros casos similares e consegui fazer. Então depende da particularidade de cada caso. Nesse caso muito antigo, 1800, provavelmente a gente conseguiria fazer uso capião. Se for uma coisa mais recente, que já tem um registro, aí o juiz pode dizer, você tem que fazer o inventário. E a zona rural? Bom, depois a gente vai conversar. Zona rural, porque é mais difícil ter o registro, aí também não tem PTU, questão de TR, aí o cadastro rural mudou. Tem peculiaridades que a gente consegue fazer uso capião porque é impossível fazer inventário. A lógica da lei é, se for possível fazer inventário, você não pode fazer uso capião. Porque o uso capião não é instrumento para você fazer sucessão de bens.
Ele é um instrumento para atender a função social da propriedade, porque você quer ser proprietário de um imóvel que, de fato, você já trata como se você fosse dono. Essa é a ideia dos capítulos. E se já tiver tido o inventário que o bem não entrou, tem que reabrir o inventário, então? Aí você faz uma sobrepartilha, que é quando você não coloca todos os imóveis, você faz uma sobrepartilha, que é, olha, faltou colocar um imóvel aqui. Aí você vai fazer um inventário, um mini inventário. E aí vem lá de trás, da onde tiver parado, lá que não entrou, sei lá, no trisavô, vamos supor. Exatamente. É um mini inventário porque, assim, em tese, se não passou muito tempo, você já tem lá ali os herdeiros habilitados, você vai pular algumas etapas. Vai ser mais rápido. Hoje a gente usa muito cartório extrajudicial para fazer. Porque o inventário judicial, acho que a Luiz até falou com isso, o inventário judicial é muito demorado e caro. O extrajudicial também é caro, mas ele é mais rápido. E tem menos burocracia. Então é uma coisa assim, que não tem dúvida. Olha, esse imóvel aqui, desse herdeiro, não foi levado ao inventário, sobre a partida. Tem que fazer uma obra. Aí a gente consegue fazer rápido. Porque eu acho que nesse caso, o ponto-chave, se tem matrícula no imóvel, porque tem imóvel que nem matrícula no RGI tem. Isso aí. Isso é um ponto importante. E o segundo ponto que tem esses requisitos, de quanto tempo está na posse ou não. Porque às vezes não é o filho que estava na posse, é o pai. Então a gente não consegue omitir, digamos, essa informação para pedir uso capião. Mas se, por exemplo, o filho já está mais de 10 anos no imóvel, não tem nem por que mencionar todo esse histórico. Porque até confunde mais a cabeça do juiz, que a gente chama. Por estratégia, a gente só comprova a posse do filho. Então vai depender muito desses requisitos. Isso ele já cumpriu o tempo, né? Exatamente. Exige. Aí cada caso Então, exige um existe caso. a obrigatoriedade de pesquisa de outros herdeiros? Então, de regra não. Assim, você declara os herdeiros e só. A única coisa que costuma ser olhada é na certidão de óbito. Se declara um número, se deixou filhos, né? Se você falou 2 e tinha 5, o juiz vai considerar 2, vai presumir que o inventariante está falando a verdade. E o herdeiro que não foi incluído no inventário, depois que o inventário é concluído, ele tem um tempo para poder se... E ele pode a qualquer tempo, se o inventário estiver em curso, se habilitar no processo de inventário como herdeiro. Então, assim, é onde o herdeiro buscar um inventário. No caso de você estar no processo de uso capião, pode haver interrupção por algum herdeiro também, se por acaso aparecer. Sim? Entendi. Por exemplo, você está com um processo de uso capião. Alguém entrou com um processo de uso capião. De repente aparece um herdeiro e interfere nisso. Ele pode ser, se isso for... Sim, pode. Exatamente. Pode entrar e dizer, não, esse imóvel aqui... O que acontece? O juiz lá no capião, ele costuma citar todos os confrontantes, que são os imóveis que circundam, todos os vizinhos, né, assim, ele publica um edital. Um edital é muito difícil de ficar olhando, mas assim, a lei exige que publica um edital. Então, assim, também é ônus daquele que é proprietário do imóvel. Eu abandonei meu imóvel, então alguém morando há 5 anos, eu tenho que notificar, interromper esse decurso do prazo, entendeu? Porque se ficar sem oposição, aí já era, porque o uso capião, um detalhe, eu vou falar, ela é retroativa. Então, assim, eu cumpri 10 anos. No 11º, os 10 anos que ela exige para uso capião. No 11º ano, eu entrei com uma ação de reconhecimento do uso capião. Se aparecer agora o proprietário desse imóvel dizendo, não, você não pode usar capião, que o imóvel é meu, já era, porque já passou o prazo. O juiz só vai reconhecer que até desde 10 anos atrás eu já ocupo o imóvel, eu tenho direito ao uso capião. Entendeu? E nesses 10 anos eu não tive oposição de nenhum proprietário. Da lei. Aí, uma outra forma é a verificação compulsória. Que é o seguinte, é muito comum também. A gente faz uma escritura, uma promessa de compra e venda, né? E fez a promessa de compra e venda, eu quitei o imóvel, passaram-se 15 anos, eu lembro, e não registrei essa escritura no RGI, não sou proprietário. Vou procurar o cara que me vendeu para ele fazer comigo. A gente tem a escritura definitiva, na verdade, a gente tem uma promessa. Vou chamar o cara que me vendeu há 15 anos atrás para a gente fazer a escritura definitiva para poder levar na RGI. Só que passaram os 15 anos, o cara morreu, o filho foi morar na Europa, você não tem mais contato. Como é que você faz?
Você não vai com a promessa do RG e fala, registra aí, não. Promessa não é escritura de compra e venda. Você tem que ter a escritura. Mas o cara sumiu, eu não sei. Ratificação compulsória. O judicial ou extrajudicial, que agora também pode ser extrajudicial. O que você vai mostrar? Que você tinha uma promessa, que você pagou todo o valor que estava ali pelo imóvel, e que essa promessa era irretratável e irrevogável. Não tinha como ninguém voltar atrás. Tendo isso, o juiz vai substituir a escritura definitiva, uma sentença. Com essa sentença, eu pego essa sentença, que é uma escritura definitiva, registro no RG de título de propriedade. Então também é muito útil a adjudicação compulsória. É bem mais simples que o uso capião. Quando dá para fazer isso, quando tem uma promessa, às vezes aparece alguém, quero fazer uso capião, uma promessa. Eu digo, pô, essa promessa a gente faz a adjudicação. Bem mais rápido, mais barato e resolve. Se não tem a promessa, aí eu vou tender para uso capião. Pode ser judicial ou extrajudicial, como eu falei. Aí o pessoal pergunta, eu tenho a posse de imóvel. Eu tenho a posse de imóvel, que é direito e ação, não é propriedade. Né? Eu tenho a posse de imóvel. Como é que eu faço aí no inventário? O que acontece? Como é que meus herdeiros vão herdar se eu não tiver conseguido regularizar a imóvel? Você vai colocar lá nos bens e direitos no inventário a posse, direito e ação sobre determinado imóvel. Por quê? Porque essa posse tem valor econômico. O que você bota no inventário? Bens e direitos com valor econômico. Né? É isso, bens e direitos com valor econômico. Eu tenho uma posse, é um direito, tem valor econômico, vai ser inventariado. Então, às vezes a gente regulariza para fazer o inventário, às vezes a gente faz o inventário para regularizar, depende do que for melhor no momento. Né? Então a pessoa tem uma posse, a gente vai primeiro inventariar para depois regularizar, bota no inventário. Direito e ação sobre o imóvel tal. Se tiver algum tipo lá, tipo uma promessa, o junto também. E o juiz faz o inventário da posse, e aí, com essa posse inventariada, a gente vai buscar regularizar, adjudicação compulsória, uso capião, o que for, para poder regularizar a propriedade. Aí a Luísa vai falar sobre os. Eu respondi a tua pergunta. Não, você respondeu. Sim, A Luísa até me de chamou a posse. atenção. No caso, não tem o RGI, entra com uma posse que é reconhecida para Exatamente. resolver